A paz do Senhor a você, querida família, graças a Deus estamos de volta, sim, para darmos continuidade aos estudos que nós estamos desenvolvendo no livro do profeta Ezequiel. Como em todos os vídeos, a gente inicia com a leitura de um texto bíblico e vamos fazer isto a partir de então. Você pode acompanhar a leitura fazendo o que eu vou fazer. Abra sua Bíblia e comigo a gente vai ler junto. Ezequiel 37, o verso de número 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. Queridos, nesses dias eu falei que nós vamos estar desenvolvendo os nossos estudos no capítulo 37 de Ezequiel, aonde Deus dá uma visão a Ezequiel sobre um vale de ossos secos, em outras palavras, um cemitério. Nós fizemos já um outro vídeo, não é, sobre o estado ou detalhe da visão que Deus mostrou a Ezequiel naquele momento. O último vídeo que a gente fez, a gente falou sobre a quantidade dos ossos. Se você assistiu o vídeo, você sabe que eu perguntei. E se você não assistiu, veja ele lá e assista para que você acompanhe o raciocínio. Eu perguntei naquele vídeo qual era a quantidade de ossos. E a conclusão é que a Bíblia não diz quantos ossos haviam ali. A Bíblia só diz que eram muitíssimos, a quantidade era enorme e eles estavam sequíssimos. O que mostrava para Ezequiel que aquele era o estado de todo Israel, bem como toda a sociedade dos dias do profeta Ezequiel. E naquele vídeo ainda falei que nós íamos analisar alguns detalhes desta visão nos vídeos posteriores. E nesse, baseado no versículo 2, onde a gente fez a leitura nesse instante, nós vamos estar falando sobre a localização dos ossos. Porque é normal você ir em um cemitério e encontrar os ossos nos lugares devidos. Mesmo aqueles que são tirados para outro corpo ser lançado ali, ainda quando os ossos não voltam para o mesmo lugar, mas tem um lugar adequado para se colocar aqueles ossos. E aqui a Bíblia diz no versículo 2 que os ossos estavam sobre a face dos vales, ou do vale. E isso aqui tem uma lição muito específica e isso nós vamos tratar no vídeo de então. Eu leio o seguinte: o sepultamento decente dos cadáveres sempre fez parte importante das culturas. Quando se acreditavam que os ossos descansavam. Isso é uma pura verdade. É uma realidade que nós encontramos em todas as escrituras. Havia já nas culturas mais antigas que todos os corpos eles deviam ser sepultados honrosamente, decentemente, porque há um entendimento de que descansava aquela pessoa dos seus labores, dos seus afazeres, do seu labutar. E, portanto, quando era feito o sepultamento conforme a cultura daquele povo, satisfazia tanto os familiares como toda a sociedade, e eles entendiam que a pessoa que era sepultada também estava sendo devidamente honrada. Eu quero ler com os senhores um texto bíblico que está em Hebreus, no seu capítulo 11, o verso de número 22.
para que a gente possa fortalecer essa minha expressão ou esta minha fala para com os senhores. Hebreus, capítulo 11, 22, nos diz o seguinte: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Sim, está lá nos últimos capítulos do livro do Gênesis, quando José ele encontra com seus irmãos, que os seus irmãos já estão lá no Egito, levando Jacó, já velho, sem visão. E José profetizou e disse: olha, Deus vai visitar vocês e vai levar vocês de volta para a terra de Israel. Eu não vou estar mais vivo, mas quando vocês saírem daqui, façam um juramento de que vão levar os meus ossos daqui. E foi feito o juramento. E quando Israel voltou, o povo saiu, a Bíblia diz que levaram os ossos de José. Isso exatamente para provar que a cultura sobre este fato era tão forte que mesmo séculos depois, mesmo aquelas alianças que foram feitas séculos depois, mesmo não estando mais vivos aqueles que fizeram as alianças, mas essas alianças eram passadas para as posteridades e eles levavam isso muito a sério, porque quando José fez a aliança com seus irmãos, e quando aconteceu dos ossos de José ir para Israel, todos aqueles já viam como José perecido também, falecido. Mas essa promessa era passada para a posteridade e isso era levado a sério, de forma que quando foram de volta do Egito, que Moisés leva o povo, levaram o corpo, os ossos de José. Então, veja como isso é importante. Quando a gente lê Ezequiel, no seu capítulo 39, Ezequiel, no seu capítulo 39, e o versículo de número 15, nos diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler mais um versículo para os queridos. Diz o seguinte: e os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém os ossos de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que se os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. O que é que nós estamos vendo aqui? É que confirma-se o que nós estamos falando. Quando se encontrava um cadáver sobre a face da terra, dava-se um sinal para os enterradores, o que nós chamamos de, na nossa cultura, de coveiros, não é isso? Dava-se um sinal para aquela pessoa, fazendo saber que tinha um corpo ali e esse corpo era sepultado. Porque, como eu disse, era tido como uma honra, como decente essa prática. Logo, os corpos não enterrados refletiam um estado de vergonha e opróbrio. E aqui eu quero ler Jeremias, capítulo de número 8, versos 1 e 2. Quando os corpos não eram sepultados, era um sinal de vergonha, de opróbrio, de humilhação. Era uma coisa horrível. Olha o que diz Jeremias 8, 1 e 2. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Israel ou de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora de suas sepulturas. Expô-los-ão ao sol e à lua, e todo o exército do céu, a quem tinha amado e a quem tinha servido, e após quem tinha ido, e a quem tinha buscado, e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Aqui Deus está mostrando o que aconteceria em um futuro com Israel, por Israel ter se desviado da presença do Senhor. E apesar de seus corpos estarem sepultados, fazendo cumprir essa primeira parte que nós falamos,
Deus ia permitir que os inimigos, ao invadir a terra de Israel, fossem nas sepulturas dos líderes que já haviam sido mortos, já tinham morrido, e tirasse todos os seus ossos e espalhasse sobre a face da terra, para se cumprir o que nós falamos na primeira parte, um sinal de humilhação. Porque era forte, e ainda é nas culturas, que os ossos que não são sepultados, ou o corpo que não é sepultado, é um estado de humilhação, de degradação completa, vergonhoso. Até na nossa cultura. Quantas pessoas que têm familiares desaparecidos e choram até hoje querendo, mesmo sabendo que os seus corpos, as suas vidas já foram tiradas, mas eles têm o prazer de sepultar os restos mortais dessas pessoas. Porque isso faz parte do sentimento do ser humano. E isso dentro de Israel é tão forte como não existe em outras nações. Você viu agora há pouco quando os terroristas invadiram Israel e levaram cativos, e muitos dos que foram, eles mataram. Mas Israel disse, só vamos descansar quando trouxer, vivo ou morto, todos os que foram levados daqui. Eles poderiam, já está morto, deixa sepultado lá, não tem mais o que fazer, então deixa lá. Não, não. Essa cultura é muito forte ainda entre Israel e eles só descansam quando seus corpos trazidos de volta. Nesse caso aqui, que nós lemos em Jeremias 8, 1 e 2, Deus está dizendo como prova ou como ainda vergonha da desobediência do povo. Deus disse, eu vou permitir que os ossos sejam espalhados como esterco sobre a face da terra. Quando nós voltamos para Ezequiel, no seu capítulo 37, o versículo de número 2, foi onde a gente leu, onde estavam os ossos que Ezequiel viu? Sepultados? Vamos ler de novo esse texto? Veja que nós falamos de duas condições. O sepultamento falava de honra, de decência. O não sepultamento de desonra e indecência. Aí Ezequiel teve a visão do vale de ossos secos. Como estavam os ossos que Ezequiel viu? Vamos ler então de novo? 37, 2 de Ezequiel. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então onde é que estavam os ossos? Na face do vale. A palavra face aqui significa sobre o vale. A face aqui significa o lado de fora. Ou seja, não estavam sepultados. Os ossos estavam espalhados. Veja a expressão na parte A do versículo lido. E me fez andar ao redor deles. Ou seja, Ezequiel estava rodeando o vale em volta dos ossos. Se esses ossos tivessem sepultado, ele não ia dizer que estava andando em volta deles. E ele também não ia dizer que estava vendo aquele monte de ossos, concorda? Então, todas essas expressões que estão aqui diz que ele andou em volta do vale, que diz que eram numerosos, que diz que estava sequíssimo, e que diz que estava na face do vale, são todos sinais de que esses ossos estavam espalhados e não sepultados. O que significa dizer que o estado em que Israel estava neste momento, bem como a sociedade no seu todo, não estava somente morto espiritual, mas estava jogado em um estado de vergonha. Assim como os ossos espalhados representavam vergonha, opróbrio, decepção. E esse vale é apenas um sinal que Deus estava dando para falar do estado espiritual do povo. Deus usa essa metáfora ou essa comparação, como Deus não tinha uma outra coisa mais horrível para fazer comparação com o estado espiritual do povo. Ele pega um cemitério. E dentro desse cemitério tem esses detalhes que a cultura daquele tempo, principalmente Israel até hoje, ainda cultiva. Eles estavam em desonra, eles estavam em degradação moral, degradação espiritual, a morte ou a separação de Deus
era no seu estado máximo. Eu leio mais. Esse é sem dúvida a situação que estão as pessoas que andam e não foram as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Essa é uma realidade. Mas, assim como o profeta Ezequiel foi o canal de Deus para reverter aquele quadro, Deus tem levantado a sua igreja com a missão profética de levar a vida a muitos mortos. No capítulo de número 16 e 15 de Marcos, Jesus disse: "Ide pregar o evangelho a toda criatura." O evangelho, queridos, é para a sociedade atual o que a mensagem do profeta Ezequiel foi para aquela sociedade no seu tempo. Assim como Deus não deixou, mesmo vendo esse povo nesse estado de decadência total, Deus não deixou eles sem uma palavra, mostrando que apesar de tudo, Deus olhava com misericórdia para eles. Nos dias atuais, a sociedade está no mesmo estado, mas Deus continua com o mesmo desejo de que todos os indivíduos não se percam, mas que eles venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que a igreja dos dias atuais tem o papel, o dever de fazer notório o plano salvador de Deus para a sociedade. Como eu já li em Marcos 16 e 15, ele diz: "Ide pregar o evangelho a toda criatura." O evangelho é a única saída. Não existe salvação para o ser humano fora do evangelho. Assim como não tinha salvação, assim como não havia meio de se salvar nos dias do profeta Ezequiel, senão ouvindo a mensagem que Deus havia enviado pelo profeta, nos dias atuais não tem saída para o homem se ele não abraçar o evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo diz: "Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê." Primeiro dos judeus, depois do grego. E aqui ele diz: "Eu não me envergonho do evangelho de Cristo." Porque o evangelho de Cristo, ele denuncia o pecado do indivíduo, ele revela o estado decadente do indivíduo, mas mostra o caminho da misericórdia. Aí ele diz: primeiro do judeu, depois do grego. Quando a Bíblia fala primeiro judeus, lá em Romanos 1,16, é porque o evangelho primeiro foi para os judeus. Os judeus rejeitaram, aí o evangelho foi para os gregos. Quem são os gregos? Todos aqueles que não fazem parte da linhagem de Israel, que em outra linguagem são os gentios. E nesse grupo estamos nós, os brasileiros. Aí Paulo disse: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois dos gregos. Ou seja, o evangelho é o remédio não só para um grupo, para uma nação, como está explícito no texto que eu citei, mas para todos os seres humanos. O evangelho é a única saída para que o homem seja salvo. Para concluir, eu quero ler a última referência deste nosso estudo, que está na primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 2 e o verso de número 9. Você pode ler também comigo, e aqui, por hoje, nós já vamos estar encerrando a leitura dos textos bíblicos. Primeira epístola de Pedro 2 e 9 nos diz o seguinte: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Vós sois a geração eleita. Aqui ele faz uma série de classificação que é maravilhoso o que nós encontramos aqui. Mas qual é o objetivo? Pedro diz para a igreja: para vos anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós não podemos negligenciar a pregação do evangelho.
Não há saída para a raça humana, para a sociedade, se a sociedade não aceitar o Evangelho. O único caminho para o homem ser salvo é o Evangelho do Senhor Jesus, e Deus quer que isso ocorra com muita pressa. Aqui nós estamos concluindo. Nesse momento eu vou estar orando e você pode estar orando comigo também. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado. No vídeo posterior, nós vamos falar sobre outros detalhes desses ossos no vale de ossos secos que Ezequiel contemplou, tá bom? E eu espero que você não perca os outros vídeos para que você acompanhe todo o raciocínio que está sendo desenvolvido aqui. Vamos orar então? Querido Senhor, Deus dos céus, em cuja presença nós estamos, nossa gratidão. Deus, poder falar a Tua palavra outra vez. Te peço, todos os que tiverem acesso a este conteúdo, seja, Senhor, abençoados. Abençoa todas as famílias, os lares, os casais, os cônjuges, os filhos, as viúvas, os viúvos, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, seja quais for os problemas. Deus, entra com providência e abençoa os que estão enfermos, Senhor, hospitalizados em casa, desenganados pela medicina, entre eles a nossa irmã Sueli. Senhor, ministra saúde sobre estas vidas. Eu te peço pelo meu lar e por todos os lares, por todos os que estão indo às suas atividades nesse momento, aqueles que estão voltando, Deus, dá um descanso, aqueles que estão viajando no metrô, no trem, no avião, no caminhão, Senhor, no aplicativo, taxista, vigilante, nas indústrias, nos hospitais, nos postos de saúde, nossa segurança. Deus, a todos põe a tua mão abençoadora. Eu te peço, Senhor, por tua igreja, em nossa cidade, em nosso país, em toda a terra, nossos missionários, a igreja do Senhor espalhada por todo o globo, Senhor. Deus, eu te peço também por esse canal, dai crescimento a esse canal em números, em qualidade. Nos dá humildade, simplicidade, graça, sabedoria, Senhor, para continuar falando a tua palavra. Te peço, Deus, no querido nome de Jesus. Amém. Eu peço a você mais uma vez, inscreva-se no canal, nos ajude. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Quando você faz tudo isso, a plataforma vai entender que você está gostando do conteúdo, vai notificar você toda vez que tiver um conteúdo novo e, além disso, manda para outras pessoas depois de nós. Dê uma olhadinha se você está inscrito, porque às vezes não sei o porquê e como o próprio YouTube tira a inscrição, as pessoas se inscrevem e de repente não estão inscritas de novo. Eu não sei como que acontece isso. Já aconteceu comigo também em relação a algumas pessoas que eu sigo, né, no YouTube, tem outras pessoas que eu sigo, e de repente aparece lá que eu não estou inscrito. Aí eu vou, me inscrevo de novo. Pode ser que ocorra com você também, eu tenho ocorrido. Sempre dê uma olhadinha lá tem o sininho, aí você se inscreve lá e tem lá todas. Aí você toca em cima e aí vai todos os vídeos que a gente colocar aqui, você vai ter acesso, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser.